A maioria deles. Mas sabe que nas nossas casas nós temos o álbum de casamento e de vez em quando alguém vai lá na nossa casa, a gente mostra o álbum, né? E quando mostra o álbum, vem aqueles flashes dos momentos, a gente quer dizer quem é aquela pessoa, ó, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, isso aqui é fulano, ó, esse pessoal aqui foram nossos padrinhos, essa é a nossa história, e a gente quer contar os detalhes. E há muitos retratos que marcaram, ou que juntando eles, são as marcas de toda a nossa trajetória, de alguma maneira. E eu queria falar um pouco sobre isso, ao ler esse texto, sobre retratos de famílias. Retratos de família. Parece que o retrato que levaram para o apóstolo Paulo, das famílias dos filipenses, era de uma foto bastante distorcida, que suja ou embaçada, que não estava de uma maneira clara para se ver, para se reconhecer quem realmente eles eram. Nossas fotos embaçadas, aquelas fotos amareladas, aquelas fotos antigas, geralmente, aquelas fotos antigas de documentos, por exemplo, geralmente quando você leva num lugar e a pessoa fala assim, isso aqui é você mesmo? Claro que tem a ver com algumas marcas, né? No rosto, cabelos a mais, ou em tons diferentes, e por aí vai. Rostos mais cheios ou menos cheios, são as épocas, os tempos. Mas aqui em especial, a ideia do apóstolo Paulo, ao escrever as famílias, as pessoas dessa terra, desta cidade tão procurada, principalmente pelos soldados aposentados romanos, cidade tranquila, cidade bacana de se viver, era que o evangelho que chegou para as pessoas que ali residiam, para as outras que estavam indo, não estava assim, sendo absorvido e de alguma maneira causando o efeito que precisava causar nessas vidas e nessas pessoas. Então a ideia do apóstolo Paulo, ao dizer para esses irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de alguma maneira mostrar que há um outro retrato para ser feito aí na vida de vocês. Há um outro retrato, uma outra moldura para ser trabalhado na vida de vocês, em especial por causa de duas representantes familiares, que era Evódia e Sintique. Elas são duas das pessoas que vão chegar para o apóstolo Paulo de que o relacionamento estava arranhado e de que não se davam bem. E, consequentemente, as famílias daquela igreja, daquele povo, também estavam pintando um quadro ou mostrando um retrato de igreja que não era o retrato ideal, que não era o retrato mais bonito, que não era o retrato que mais, com clareza, apontava para o principal, Jesus. E então ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Seja a atitude de Cristo a mesma de vocês. Em outras palavras, seja Cristo em vocês, o centro da vida de vocês, seja Cristo o retrato da vida de vocês. Seja Cristo aquilo que motiva ou aparece nos relacionamentos de vocês. A palavra do apóstolo Paulo para os filipenses, então, neste versículo, tem a ver com restauração. Retratos de famílias, nesses dias, geralmente são retratos marcados por dores, por marcas, por
relacionamentos arranhados, por divisões, contendas, amarguras. E a ideia aqui é que quando Deus quer restaurar, Ele não quer juntar os cacos e colar, como eu já tentei fazer uma vez, quando quebrei um vaso da minha mãe, dizendo eu que era o Romário na sala de casa. Não deu certo, ela descobriu. Quando Deus restaura, Ele refaz novo de novo. Por isso Ele está dizendo, Evódia, Sintique, famílias de Filipenses, se o retrato não for Cristo, se sobressair o sentimento de vocês, se sobressair o orgulho, se sobressair as vontades, se sobressair aquilo que vocês querem, o retrato sempre será embaçado. O retrato sempre será difícil de se enxergar aquilo que mais importa. Se nas nossas famílias sempre brigarmos pelo sobressair das razões, das opiniões, das vontades próprias, então nós teremos uma grande dificuldade, porque o contexto desse texto é justamente Paulo mostrando para esta igreja qual é esse sentimento de Cristo. Não ter feito usurpação da sua glória e ter habitado entre nós, não fazer do ser igual a Deus algo que limitasse esse amor de se entregar, de vestir pele humana. E aí ele vai falando nesse contexto sobre considerar as coisas dos outros, sua também, tratar o outro com mais honra do que a você mesmo. E aí nesse contexto que a gente conhece, eu escolhi só um versículo, quais são as características do retrato da nossa família que mostra Jesus? Eu acho que 4 características, de maneira bem objetiva, que eu vou compartilhar, são importantes. Primeiro, firme seu lugar e posição a partir da compreensão do lugar e da posição do outro. Redimir é tornar novo de novo. E aí, aquilo que você fala tem valor. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Imite a Cristo. Reflita Cristo. Mostre Cristo. Retrate a Cristo no seu álbum de família. Não só nas poses, mas no dia a dia. Considere as coisas dos outros. Considere o outro. Firme seu lugar e posição a partir da compreensão do lugar e da posição do outro. Cristo, quando dá sua vida por nós, Ele faz isso, apesar de quem nós somos, movidos e para mostrar quem Ele é. Nós somos salvos pelos méritos, mas não pelos nossos méritos. Somos salvos pelos méritos de Cristo. O que moveu foi o amor. E a nossa resposta tem que ser a entrega. Segundo lugar, perdoe aquele que te machucou e peça perdão sempre que for você quem causou a ferida. Admitir que você erra te dá a chance de consertar. Sabe qual era a dificuldade aqui? Sintique não queria saber de Evódia. E Evódia não queria saber de Sintique. Onde uma estava, a outra não pisava. Era mais ou menos isso. E aquilo estava causando um grande constrangimento para as famílias e para as pessoas daquela igreja, daquela comunidade, por ver 2 pessoas que fazem parte da família de Jesus, mas que não se davam. Então Paulo diz, irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perdoe aquele que te machucou e peça perdão sempre que for você quem causou a ferida. Sabe, nos retratos de família, geralmente a gente costuma deixar as coisas para lá. Não vai resolver mesmo? Fulano é assim mesmo. Sabe, vai levando, com o irmão, com o parente, com o cônjuge, e vai levando, e vai levando.
e vai indo, e vai caminhando, e a gente vai lidando com a situação, mas não resolvendo a situação. A gente vai se acostumando, como talvez aquela igreja poderia se acostumar. Não, são duas pessoas. Mas aquele relacionamento de duas pessoas estava afetando toda a igreja, estava afetando toda a comunidade. Por isso, em terceiro, coloque a restauração e a reconciliação acima da opinião e da razão. Enquanto nos posicionamos como donos da razão, iremos perder a restauração que Jesus Cristo tem. Quem tinha razão? Evode ou Sintique? Quem tinha mais razão de estar naquela situação? A questão não era quem tinha mais razão. A questão era a necessidade de se experimentar uma restauração. Sabe, irmãos, nesse tempo e nesses dias, nós estamos com a mesma necessidade. Restauração. Restauração das nossas famílias. Restauração de um ambiente onde nós oramos juntos, oramos uns pelos outros. Restauração de um lugar onde nós não apenas frequentamos, mas pertencemos. Restauração de um ambiente onde também se é um púlpito ou um altar de adoração e de proclamação do Evangelho. A casa, o lar. A restauração de que a casa seja uma extensão da igreja e não só um lugar que nós descansamos do quanto que nós trabalhamos. Essa é a visão de igreja até o século III, até o início do século IV, na verdade. Quando Paulo conclui a carta aos Romanos, no capítulo 16, ele expressa e diz por umas 4 vezes, a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila vos saúdam, a igreja na casa de não sei quem vos saúdam, é a igreja. E em quarto e último lugar, a ideia aqui desse contexto é que provavelmente Evode e Sintique olhavam assim uma para a outra e pensavam assim, não tenho razões ou motivos para poder restaurar o relacionamento. E em quarto lugar, abandone as acusações sobre o passado e compartilhe encorajamento para o futuro. Vocês devem se lembrar que no capítulo 3, Paulo repete por algumas vezes a expressão de prosseguir, de avançar. E acusações nos impedem de avançar. Acusações são como que barreiras intransponíveis do avanço, do prosseguir, do caminhar. Então, de maneira muito prática, qual é o retrato das nossas famílias? E o que precisa ter nesse retrato? Precisa ter essa compreensão e essa honra ao outro, precisa ter perdão, precisa ter restauração acima da razão ou da opinião, e precisa ter abandono das acusações. Quando Jesus falou em João 13, versículo 35, que os seus discípulos seriam reconhecidos como seus discípulos se amarem ou se amassem uns aos outros. Isso tem sido um grande desafio para nós nesse tempo, sermos ou fazermos a diferença pelo tanto que amamos. Paulo vai dizer lá em Romanos 13, em nada deveis alguém a não ser o amor. Nós precisamos ter no retrato da nossa família essas características. Mas como que isso é possível? A ideia de Paulo é que o Espírito Santo está baseado nesse retrato perfeito de Cristo,
moldando as nossas vidas, para que no nosso retrato seja semelhante a esse retrato perfeito que é Jesus. O Espírito Santo é um artesão, ele está esculpindo a imagem de Jesus em nós. O Espírito Santo é um artesão que está fazendo da nossa vida, da nossa família, trabalhando em nós e trabalhando através de nós, para que Jesus seja esse retrato da nossa família, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez possamos orar neste momento assim: Senhor, que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa é a necessidade para que o retrato da nossa família seja Jesus. A beleza deste retrato seja Jesus. E que a nossa família seja um retrato, ainda imperfeito, de Jesus, da família de Jesus, do povo de Deus e do céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não poucas vezes, Senhor, nós temos retratado, temos mostrado sentimentos que não são o mesmo que o sentimento de Jesus. Somos motivados, agimos e reagimos movidos por outros sentimentos. Sentimentos facciosos, raivosos, de amargura, de intolerância, de impaciência, de egoísmo, de manipulação, de autossuficiência, de arrogância, de prepotência. Mas somos constrangidos mais uma vez com a sua palavra, a termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A sermos movidos pelo amor, a sermos movidos pela bondade, pelo fruto do Espírito. Por isso, neste momento, a nossa oração é para que as nossas famílias sejam o retrato do seu amor, sejam um retrato da comunhão, sejam um retrato da plenitude do teu Espírito Santo, sejam um retrato da fidelidade, sejam um retrato, ó Deus, do perdão, do acolhimento, do tratamento saudável, da busca pela restauração acima da opinião e da razão pessoal, do abandono das acusações e do prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Assim oramos pelas nossas famílias, pelas famílias da Igreja Batista Esperança, em nome e por amor de Jesus. Amém.